A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios e demais estabelecimentos do estado de São Paulo, Francisco Balestrin. Francisco, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN Brasil. Bom dia, Colombo. Prazer estar aqui com vocês. Francisco, tem aumentado muito e rapidamente mesmo a procura de pessoas com sintomas dessa versão do influenza que está circulando nos nossos hospitais, nos nossos prontos-socorros particulares? Já dá para saber de quanto é esse aumento, mais ou menos? Olha, vocês colocaram aí vários dados que são dados corretos, né? Nós temos aproximadamente, quando nós fazemos uma pesquisa, que algo em torno, na cidade de São Paulo, algo em torno de um aumento de 40% de pessoas com síndromes gripais buscando os pronto-socorro. O que não significa exatamente que todas essas pessoas estejam com influenza ou que ainda isso signifique a cepa que atualmente está sendo colocada aí, que é a H3N2. Mas é verdade sim, Colombo, a gente está tendo esse aumento e algo que a gente deve começar a monitorar, já estamos monitorando, mas isso deve começar a apresentar, é que esse surto, e é bem importante que a gente deixe claro que isso é um surto, não é uma epidemia, que esse surto ele deverá se espalhar agora também, provavelmente, pelo interior do estado de São Paulo, tendo em vista que as pessoas que estão contaminadas, elas estão com ampla circulação pelo estado todo. Doutor, bom dia. Quais são as principais características dessa gripe que vocês estão começando a encontrar nos hospitais por aqui? Muriel, as características são as características típicas daqueles fenômenos gripais que a gente normalmente enfrenta lá pelos meses de maio, junho, logo após a vacinação, né? Que é coriza, dores no corpo, às vezes dores articulares, dores na região da cabeça, principalmente atrás dos olhos, ou seja, aqueles sintomas de gripe que nós estamos usualmente acostumados a ver. É por isso que é sempre importante fazer um diagnóstico diferencial, porque, muito cá entre nós, a epidemia de Covid ela ainda não está completamente cessada. Então, na realidade, quando os pacientes chegam aos hospitais, há necessidade de se fazer um diagnóstico diferencial entre aqueles que, de fato, estão vindo por conta desse novo surto, do H3N2, provavelmente, e aqueles que eventualmente estejam contaminados ainda por Covid. Então, esse é um trabalho que principalmente as instituições têm que fazer exatamente para ter os caminhos adequados de atendimento dessas pessoas. Francisco, você lembrou, né? A gente ainda parece distante de controlar a pandemia, agora surgiu essa variante Ômicron, a gente não a entendeu ainda completamente, não é? Vocês estão preparados para eventualmente atender agora, nos próximos dias, nas próximas semanas ou meses, esse surto de influenza e, ao mesmo tempo, eventualmente um aumento nos casos de Covid, mesmo que não graves, mas um aumento na procura por hospitais e pronto-socorros, ou seja, concorrência de uma pandemia com um surto de gripe? Olha, Colombo, esse evento não é um evento que seja desejável, claro, né? Mas, de alguma forma, todos nós precisamos estar atentos a um fato que pode acontecer. Os surtos, normalmente, de gripe, eles são autolimitantes, a gente sabe disso, né? Eles não continuam da mesma forma que continua, por exemplo, uma pandemia como aquela que a gente vem enfrentando. Então, eu diria para você, sim, que no primeiro instante, as instituições, claro, elas estão preparadas para atender, é possível que haja um tempo maior para o atendimento, então, de alguma forma, já é importante ficar claro que esses atendimentos que antes eles estavam dentro de um fluxo, estavam se aproximando da normalidade, ele volta a ter um fluxo muito grande de pacientes e, consequentemente, as filas elas podem aumentar. É claro que todas as instituições, de alguma forma, estão preparadas para isso e nós também não desmobilizamos completamente toda a estrutura que foi colocada à disposição para atendimento dos pacientes de Covid. Hoje, momentaneamente, essas estruturas todas, elas retornaram ao atendimento daqueles pacientes que, em tempos passados, eles foram, entre aspas, negligenciados. Casos clínicos, casos cardiológicos, neurológicos, casos de oncologia, que agora sim estão de novo ocupando esse espaço. Mas é claro, se houver uma necessidade, você infelizmente vai ter que fazer de novo as opções que foram feitas. Mas eu espero que isso não aconteça. Pois é, doutor, pela sua experiência e pelo que vocês têm acompanhado nos hospitais,
Quanto tempo deve durar, mais ou menos, se existe uma estimativa, uma expectativa, quanto tempo deve durar esse vírus, essa influenza A? Bom, eu não sei lhe dar a resposta completamente objetiva em relação a isso, porque, na realidade, aparentemente, nós estamos no início desse processo como um todo. E você viu, isso iniciou-se no Rio de Janeiro, a gente teve várias notícias desse surto lá, depois na região de Manaus, agora nós estamos em São Paulo. Como, aparentemente, esse é um processo em crescimento, ainda não é possível claramente se ter a delimitação de qual prazo que isso deve ocorrer. Mas, de um modo geral, quando nós temos esses surtos, normalmente eles duram de 3 a 4 meses. Mas eu não quero dizer que vá de novo acontecer isso, porque existem várias variáveis aí que ainda não estão completamente nem conhecidas e muito menos dominadas. Francisco, esses episódios de gripe que vocês estão recebendo, eles são episódios que avançam para alguma gravidade ou não necessariamente? São aqueles sintomas clássicos de gripe forte que prejudicam a qualidade de vida durante um período, mas com pouca frequência evoluem para situações mais graves, para quadros mais graves? Então, esse fenômeno de gripe, né, a infecção das vias aéreas superiores, normalmente, são chamadas síndromes gripais agudas e muitas vezes elas são graves. Em quem que elas são graves? Elas são graves principalmente nos idosos, exatamente por conta de uma diminuição da sua resistência, e são graves nas crianças, abaixo de 5, 4, 7 anos. Então, quando nós temos esses casos graves, e é bom que se lembre que, por exemplo, nos Estados Unidos, e mesmo no nosso país, esses casos eles acontecem muitas vezes é que nós não fazemos o segmento disso por parte da mídia. Mas é importante que vocês saibam que nesse período, onde nós temos exatamente essas síndromes gripais no nosso país, que normalmente é no período de inverno, né, nos meses de maio, junho, muitas internações elas acontecem. E muitos idosos acabam falecendo por conta dessas síndromes gripais, porque elas evoluem para pneumonia, elas evoluem para casos mais graves, então as pessoas, infelizmente, acabam falecendo disso. Nesta situação atual, nós ainda estamos avaliando, nós não temos assim muitos casos, como você disse, graves que estejam levando a pessoas a óbito, mas já temos sim pessoas que estão sendo internadas, porque muitas vezes esses sintomas, eles não são só esses sintomas que a gente, como você falou, está acostumado a ter no dia a dia, mas eles podem evoluir sim de novo, né? Principalmente por conta do fato de ser um H3N2, eles têm uma certa, digamos assim, tropia pelo pulmão. Então, as pessoas elas podem vir a ter sim pneumonias, às vezes essas pneumonias elas complicam porque pode vir uma bactéria também, aí isso é muito específico para a gente estar conversando aqui, mas de qualquer forma sim, pode evoluir para um fato negativo. Mas nós todos, claro, sabendo que isso está acontecendo e vocês fazem um papel brilhante no sentido de estar informando a população da existência agora desses dois fenômenos, vamos assim colocar, é dizer e insistir para que as pessoas se cuidem da mesma forma como vinham se cuidando. Fazer todas as medidas de higiene, lavagem de mãos, agora mais do que nunca a utilização de máscaras, nós não podemos prescindir desse hoje instrumento nosso de proteção do dia a dia e vamos prosseguir, sabendo que aquelas pessoas que eventualmente estão doentes, elas têm que se isolar, aquelas outras pessoas têm que ter cuidado com seus entes queridos, com seus amigos, com seus colegas, você sempre cuidar para estar distante dessas pessoas, ou seja, nós vamos ter que... Agora, eu diria para você, nós temos... as pessoas não falam a respeito do novo normal. O novo normal vai ser também saber utilizar adequadamente os processos de higiene e de cuidados individuais. Nós, cidadãos, fomos empoderados com o fato de que nós aprendemos que nós podemos cuidar da nossa saúde. E acho que a gente deve não esquecer isso.
Francisco Ballenstrin, presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e demais estabelecimentos de saúde do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Francisco, pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia para você, até a próxima. Bom dia para todos vocês também, muito obrigado.